A gente falou bem rapidinho sobre essa parada do Mundial. Como foi pra você fazer o Mundial, a final do Mundial em loco, cara? Você tava lá com o Mordecai em cima de você. Inacreditável, cara. A experiência, tudo lá era muito lindo, eu ficava besta, assim. Acho que a galera de casa conseguiu sentir um pouco essa emoção, né? Muita gente até falando, pô, eu me hypei muito com esse show de abertura. Eu nem gostei tanto, na verdade, mas a energia do baiano lá tava quase chorando e aqui eu senti também. Então acho que eu consegui transparecer pra galera o quão hype foi aquilo dali, quão surreal foi. Os números que a gente bateu, né? Que eu fiz até a brincadeira com o Ibai antes. Falei, Ibai, Brasil, lá nós vamos bater mais de 100 mil. Aí o Ibai assim, que horas que vai ser? Eu falei, 5 da manhã, começa. Ele, 5 da manhã, 100 mil pessoas? É impossível. Porque pra ele, na Europa, pro público dele, era 1 da tarde. Era 1 da tarde, 12:30, que, pô, o melhor horário possível pra se fazer, né? 1 da tarde já tá todo mundo acordado. Aí eu falei, mano, vai começar no Brasil 5 horas da manhã. Ele falou, 5 horas da manhã, 100 mil pessoas é impossível. Tome. Nós batemos 115 aí. Não existe impossível na comunidade BR, não existe. Foi muito top, cara. A galera, mesmo sem ter um time brasileiro, todo mundo veio junto pra assistir a SKT, né? O Faker tava jogando. Os caras jogando lá na minha frente. Uzi, Doembi do lado. Os caras conhecem muito da comunidade brasileira, cara. Muito assim, tipo, caralho. Não detalhes, ninguém assiste o CBLOL, mas eles sabem da nossa força, né? Tipo, como comunidade, né? Então o cara sempre passava, Brasil, salve pro Brasil, não sei o quê. Humilde demais. Sentou no meu lado, na minha poltrona lá, pô, Doembi e Uzi. Surreal. Foi muito top a experiência, velho. Muito, muito. Por de dentro, uma final é algo super marcante, cara. Assim, ainda mais com... Eu fui em 2016 fazer uma final de lá, a única vez que a gente foi. E essa foi muito maior, em termos de projeção. A Coreia tem esse negócio do esporte no sangue, né? Tudo muito parado, forte. Assim, tipo... Existia um countdown até nas ruas para a final, tá ligado? Era todo um hype sendo criado. E essa tinha um significado especial, né? Era a única que eles podiam ganhar em casa, né? Pela primeira vez na Coreia. A SKT voltando com o time chinês, a gente sabe que o Faker, por mais que é um cara que provavelmente já teve aí a renovação da SKT, falando da SKT, não tem jeito. A T1 toda renovou pro ano que vem, o mesmo time, mas a gente sabe que nem tudo é pra sempre. E o cara, por exemplo, o caso do Faker, ele já apresentou problema psicológico há um tempo atrás, esse ano teve lesão de pulso, então uma hora a coisa começa a ficar esquisita. Por mais que ele Cada vez mais eu viro mais fã desse cara, mano, sendo bem sincero, e acompanhando até de perto, assim, vendo a preparação dele, o foco que esse cara tem. Ele realmente é uma entidade, assim. O Faker, quando passa, eu não sei explicar. Parece que ele não tá muito conectado ao redor, ele tá conectado dentro da mente dele com alguma coisa, tá ligado? Exato. Passa sempre focado, concentrado. Eu até postei no Twitter recentemente, deu uma polêmica, né? Que eu falei que pra mim o Faker hoje é um dos maiores atletas em atividades no mundo. Atleta em atividade. Só que postar no Twitter é complicado, né? Que já vem gente falando, mas esse cara aqui tem mais seguidor. Não tô falando de número de seguidores, cara. Eu tô falando de atleta. É um cara estar há 10 anos no topo, sendo campeão mundial, sendo eleito o melhor no que ele faz, vários anos seguidos. Ele é a cara do esporte que ele joga. A cara do esporte, assim. Todo esporte tem uma lenda dessa, né? Sim. E a gente tem um Faker e ele tá jogando ainda, né? Então, tipo... Sei lá, um Michael Phelps é gigante. Se você pegar um jogador de futebol qualquer aí, mano, um Gabigol deve ter mais seguidores do que o Michael Phelps, talvez, no Instagram. Quem que é mais atleta? Tô falando de atleta. É o Phelps. Não tô falando de número de seguidores, né? Tô falando de atleta. Gabi, óbvio, chat. Gabi. Eu sou flamenguista, mas, porra, Gabigol não. O Michael Phelps é mais atleta. Não dá, pô. O Faker, ele vive a competição. Ele vive para o game. Ele vive pra ganhar, mano. O cara é realmente uma máquina, um atleta... excepcional e cada vez viro mais fã, tá ligado? O Milo ignorou ele. O Mylon cruzou com ele no Mundial, não falou nada, né? Você mostrou que o foco do Mylon é superior, né? Ele não foi englobado pela hora do cara. Pô, mas assim, acho que as pessoas até sentem um pouco de receio de falar com o Faker, assim. Tipo, quem é que vai parar? Lá em 2016, quando eu fui pra final do Mundial, eu passei por ele também. A gente passou na hora do almoço, eu só, tipo... Eu não vou nem dar oi pra esse cara aqui. Vai que eu dou oi torto e ele me demite. Tá ligado? O cara é o dono do LOL, Deve ser uma vida diferente, né? Mas um conteúdo que eu acho que as pessoas... Tem dois conteúdos que se você quer entender o que é o Faker, assistir esses dois recentes que eu acho que você entende os dois lados da moeda. O primeiro, talvez você tenha visto, Baiano, são as comunicações de um jogo que ele tá de Azir. Ele tá na T1 dele, jogando no final. Que ele enseca o Varus, acho que era o Ruler. Ele dá essa call antes de puxar o wave do top. Sim. Para eu quero lutar aqui, eu vou descer. Muito antes. Comunica, organiza o time, continua dando call, enseca o Ruler e acaba o jogo. Acho que é o Ruler mesmo que era o Varus, se eu não me engano.
Ele dá a cal bem antes, é um cara estratégico, que tem uma visão de jogo muito boa. Então, pegar qualquer comunicação da T1 traduzida, e tem, hoje em dia você acha no Twitter bonitinho, você consegue ver o quanto que o cara ainda é relevante, não só mecanicamente, mas pro time. E a outra é quando ele joga outros jogos com a galera do time dele. Tem eles jogando Valorant. E assim, você vê que o Faker jogando Valorant ele é mais ele fica todo animado quando ele mata alguém, pegou uma kill, um double. É mais humano um pouco, né? Sim, aí você vê o lado humano, os caras zoando, pô, dá uma arma aí. Aí ele todo feliz, não, eu tenho uma arma aqui mesmo pra te dar, matei 2. Então você vê que tem um cara por trás ali que é humano, que tem emoções. Então, mas ele é diferente, cara. Até falando da diferença dele pra outros jogadores, né? Eu tive uma conversa lá bem legal com o CEO. Com o CEO da Gen.G, que é o Arnold, né? Uhum. Ele é CEO da Gen.G, um cara espetacular, genial, uma visão de business muito forte. Acho que a gente precisa mais disso aqui no Brasil, CEOs com essa visão de business, né? Porque no Brasil ficou meio com uma várzeazinha por muito tempo. É legal a galera criar um conteúdo, aparecer, dar a cara, mas esse lado business falta um pouco pra realmente fomentar o cenário. Mas enfim, uma conversa lá, a gente teve um café, eu, o Arnold e o Eric Cat também, o Eric tava junto lá. E ele falando muito da diferença do Faker, né? Ele tem um Chove no time dele. E ele falando, cara, eu tô renovando com o Chove, mas é impressionante a diferença. O Chove, ele é um jogador. Ele entra lá e ele joga o game. Ele é um mid laner, excepcional mid laner, mas ele é um mid laner. O Faker, ele é outra coisa. O Faker, ele é um mid laner, ele é um capitão, ele é shot caller, ele é um pai quando precisa, quando os outros moleques do time precisam, ele é um pai. Então ele realmente é uma entidade, cara. O Faker, ele monta um time todo, ele só. Ele todo pode ser um time ao redor dele, né? E o cara falando muito a diferença que ele percebe nisso daí do Faker. Mas outra coisa também interessante nessa conversa com o cara, com o Arnold, você falou da Core Stream, né? A visão dele sobre Core Stream, o quão ampla e importante é. Ele falando que na visão dele, ele briga lá com a Riot lá na Coreia há muito tempo, de uns 3, 4 anos pra cá, falando que Core Stream é o futuro. Ele fala, cara, pra mim Core Stream é o futuro absoluto. Palavras dele, do Arnold, né? O CEO da Gen.G. Ele falando, Core Stream é o futuro absoluto. Todo mundo aqui na China e na Coreia já estão totalmente cientes disso. Faz 4 anos que eu bato nesse ponto com a Riot. Faz 4 anos que eu falo, cara, o que o mercado quer é mais pessoas assistindo. Ponto. O que eu, como dono de org, quero é mais pessoas assistindo. Ponto. É isso que o mercado precisa, né? Então, ele é um defensor muito grande. A gente até trocou uma ideia sobre isso. Ele sempre vem falando muito sobre isso e cada vez mais vai se expandindo. Elogiou pra caramba o que a gente fez lá, os 100 mil também do Brasil. A galera conhece a comunidade brasileira, como eu falei, cara, não sabe detalhes, mas a galera sabe que nós é foda. Tipo, a comunidade brasileira é foda, tá ligado? Pode não ganhar, pode não bater nos asiáticos, mas o mundo inteiro entende que a comunidade brasileira é foda. Eles sabem disso. Qualquer outra região, se tivesse a comunidade brasileira, ia ser não, tipo... Isso que eu ia falar. Imagina se, cara, sei lá, a Coreia tem a comunidade brasileira. Tá maluco, tá Os caras maluco. iam dominar o planeta, pô. Ia dominar o planeta, pô. Mas é o que a gente frisa praticamente todo podcast que a gente fala de Mundial aqui. Que a gente deu azar, a gente tá vivendo um momento de muita alegria e muita tristeza. Porque o cenário está pronto. Por favor, time que vá pra fora, passa da fase de grupos. Porque, de novo, passou. Tá, como é que eu vou dizer? Histórico pra sempre, cara, histórico. Tipo, a galera já comprou fogo de artifício, tá tudo preparado. Só precisa de um... Tipo, imagina que, sei lá, você passar pra fase de grupos pra qualquer... Nem fala fase de grupos, né? Fase suíça agora. Fase né? suíça agora. Passar pra fase suíça, pra qualquer time é muito legal. Mas imagina, mano, você vai ser literalmente ídolo da parada. Os 5 que passarem lá vão ser ídolos eternos. É uma chance que você tem única. Você vai entrar pra história do negócio. Tá tudo preparado pra isso. Então, mais motivação que isso não tem, pô. O cara vai estourar. E a sua visão, Baiano, de Core Stream, né? Como é que isso... O que é que esse movimento representa pro esporte? Porque eu acho que isso foi ganhando corpo com o tempo. E hoje a gente vive um momento indiscutivelmente poderoso da Core Stream, né? Em termos técnicos, isso até representaria, por exemplo, pra minha profissão, uma ameaça, porque a gente poderia cair, coisa e tal. Mas eu acho que, do jeito correto, tem espaço pra todo mundo, sabe? Eu acho que dá pra ter espaço. Tem que ter a transmissão oficial, tem que ter. Isso é uma coisa que não é discutido, né? Tem que ter essa transmissão em qualquer coisa. Mas a Core Stream ganhou um poder gigantesco de, talvez, conversar com outros públicos, né? Fazer... amores diferentes. Como é que você vê o poder da Core Stream hoje em dia? Cara, essa final de Mundial, pra mim, deixou muito claro o poder da Core Stream, né? A final do LoL foi o jogo mais assistido da história de todos os esportes. A Riot Global fez uma estrutura gigante para todos os Core Streamers, né? Não foi só eu.
Tava eu, tava o Doembi, tava o Uzi, tava o baiano japonês, tava lá do meu lado. Isso foi incrível, O baiano japonês tava lá, tinha o baiano dos outros lugares. Tipo, toda a região mandou e botou dentro do estádio. Cara, um negócio sensacional. O Cadron, né, que ele acabou de sair, como o caster da Riot tá fazendo a co-stream, bateu mais de 100 mil views também, insano. E pra mim o poder é esse daí. Mesma coisa que eu falei, que é a visão do Arnold, que eu penso também, é trazer mais pessoas pro ecossistema, cara. O streamer ali, ele consegue ter um tato, uma conversa, um link, de certa forma, uma conexão que numa transmissão oficial você não vai conseguir ter, até porque você não pode nem ler o chat, porque você tá lendo os que você tem que falar, qual o próximo passo da transmissão e tal. O co-streamer não, ele tá ali só assistindo e conversando com o chat. Então ele pega o feeling ao time do chat, ele consegue cativar muito mais a galera pra assistir, e no final de tudo é isso daí, é recorde de audiência, é recorde de público, e todo mundo ganha. Vamos ver um pouquinho. Mayumi bêbada. Mayumi bêbada aparecendo na live. Acontece. Vamos ver um pouquinho mais pra frente em relação a isso de co-stream. Eu consigo ver que, obviamente, é muito positivo, em questão de viewer, obviamente. Provavelmente o LoL estaria, assim como, vamos dizer, uma trend, é uma ideia que sempre acontece. Os jogos que têm mais de 5, 10 anos, a tendência, como o mundo funciona, isso pra outras coisas também, seriam jogos mortos. Tipo, a tendência seriam jogos morrerem pra novos jogos acontecerem. O que segura os jogos que estão aqui até hoje é literalmente a comunidade. Sim, É o único fator. É o único fator que consegue segurar a CS, que segura LoL, que segura todos esses jogos que estão há muito tempo. WoW. Que segura? Tá segurando assim. Tá segurando a comunidade tá é o um Atlas. Homem-Aranha segurando o trem ali. Ó. Tá nesse ponto. Mas tá segurando. O que segura é a comunidade. Então, quando você passa pro co-stream, você aproxima de comunidade. Se você aproxima de comunidade, você tá aproximando de quem te segura. Só que tem o lado... Esse é o lado muito positivo. O lado muito negativo é que... Rapaz... Co-stream vai crescendo. Eu acho que vai crescer muito ano que vem. Já cresceu esse. Se acontecer... do jogo ter... Vamos supor que do nada eles bufaram muito a Camille tá destruindo o competitivo. Se antes era a voz da comunidade só, agora qualquer... Camille foi um exemplo ruim, mas por exemplo, sei lá, tá desbalanceado um bagulho no jogo. Um Drake tá muito desbalanceado, os jogos são iguais. A Riot vai ter que ter um tato muito maior, porque as co-streams vão falar disso. Então eles vão... É uma responsabilidade muito grande a partir do momento que você pulveriza isso, porque as vozes dos streamers são muito menos, como é que eu vou dizer... contidas em relação às coisas. Então eu vejo que tem que ter um cuidado da Riot com esse futuro. Eu consigo ver isso claramente. Eu não entendi muito. É porque o produto, ele tem que É ser um porque produto... tudo vai ganhar, tipo, por exemplo, essas coisas de jogo ou qualquer polêmica vai ganhar voz muito mais rápido, entendeu? Por exemplo, tem alguma coisa muito bugada que tá ruim, tá quebrando o jogo de alguma forma, o que levaria 2 semanas pra ganhar alguma voz vai ser insta. Entendi. Em 48 Todas as coisas horas ao mesmo tempo. vai estar todo mundo falando. Saquei. Então qualquer problema de balanceamento, qualquer problema de bug, o que acontecer assim... Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, né? Da Com Riot certeza. se conectar mais, né? Eu acho que a co-stream, o streamer, ele pode ser uma ponte, tanto do jogador pra comunidade, como da Riot pra comunidade. Ao mesmo tempo é uma oportunidade de muita gente que às vezes deixam de jogar os jogos, né, mano? A maioria dos jogos antigos que morreram é porque a galera fala, mano, o jogo se desconectou da gente. Sim. Tipo, lançava um monte de coisa esquisita que a gente não tava gostando e eles mantiveram isso como se fosse algo bom. Mas a comunidade tava odiando e os caras nem sabiam. Então, várias atualizações assim matavam o jogo, né? Então, a oportunidade de ter esse link... Não, pra mim rápido, isso vai ser muito bom a partir do momento que a Riot saiba usar essa ideia de que vai ser mais rápido. Tudo que acontecer, quanto mais tiver com a stream, as respostas vão ser instantâneas. E, de novo, não é a resposta de, sei lá, eu vi um negócio no jogo e achei desbalanceado. Não, é uma galera que tava assistindo junto e que, sei lá, se eu consigo tirar... Imagina que eu sou um viewer, audiência mesmo, não tem contato competitivo. Eu consigo tirar as minhas conclusões. Mas com o Baiano, com o Eza, com o Minerva me explicando, eu vou concluir muito mais rápido, vai fazer muito mais sentido. Por isso que eu acho que é um cuidado, mas realmente, se a Riot tiver essa flexibilidade de entender a crítica da comunidade, que vai ser mais rápida, mais ligeira, e ajustar o jogo, aí eles têm até um produto melhor no final do tempo. Sobre co-stream, assim, eu sendo caster, sendo narrador, eu não posso ser, eu tenho que entender o que tá acontecendo, né? Assim, eu não posso ser o táxi do Uber, tá ligado? Quando o Uber chegou, que os taxistas queriam proibir o Uber. Cara, assim, eu não tenho que proibir ou nada, porque quem vai ditar
se vai andar mais de Uber ou de táxi, é o cara que vai andar no carro. A comunidade que manda. É a comunidade. O então, cliente, assim, de certa forma, eu não né? posso chegar e dizer, não, você só vai me ver narrando e pau no seu cu, porque sim, tá ligado? Porque no final das contas isso pode dar um downgrade. Então, eu, na minha realidade, tenho que me adaptar com a realidade. E a realidade é que existe a Coistream, ela tá ganhando muita força. Você, o Gal, aqui no Brasil, né, Ibai, pá, todo mundo. Então, é um mecanismo que os times estão gostando muito, como você falou, o dono da Gen.G. A gente tem que se adaptar ao que ela apresenta pra tentar trabalhar junto, da melhor maneira possível, tá ligado? E não virar, como o Monte Cristo falou, acho que foi ontem, né, alguma coisa Falou assim. ontem no Twitter. Que o narrador, ele tá fadado a virar uma... Como é que é? Ele falou o quê? Soundtrack, uma trilha sonora ele falou que é só um fundinho. numa live de algum streamer que ganha e 10 pega vezes mais, e ganha 20 10 vezes mais, vezes e tem gente 10 vezes mais querendo assistir. Mas, cara, é aquilo. Eu gosto de narrar, eu sei narrar, muito bem por sinal, humildemente falando, e eu quero continuar fazendo isso, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todos nós temos que entender o poder e a necessidade da Coistream também. Ah, sim. Sabe Exatamente. aquilo? Cada profissão ela vai existir até quando der. Se um dia o público disser, eu não quero mais ouvir o Shep narrar, aí, sei lá, eu fico aqui no podcast. Eu falei do ponto negativo, mas porque tudo na vida tem os dois pontos. Mas, obviamente, que a Coistream, gente, a Riot não é burra. Se ela colocou essa galera ali, é porque ela já tinha entendido, já entendeu que, ó, esse é o meu futuro. Não é à toa que liberou pra você tanto o MSI quanto o Mundial. Tipo, isso é um... E batendo recordes, né? Os números não negam, né? justamente. Os jogos mais assistidos da história, né? Em total views. É algo diferente, é algo que eles já entenderam. A tendência é só, com certeza, aumentar e melhorar pro ano que vem. A minha ideia, como o Shep falou, é de realmente tentar fazer esse ganha-ganha. Tudo é fazer o ganha-ganha, né? Fazer o que seja interessante pra todo mundo. Eu acho que essa ideia força um pouco mais, cara, a galera a entender um futuro que eu entendo muito bem já, né? Tipo, e eu passo isso pras lendas e passo e tento passar pros jogadores. Hoje, de certa forma, em qualquer profissão, em qualquer coisa que você esteja, você tem que ter um mínimo de tato pra meio que virar um influenciador dentro daquilo, né? Pra você ter os seus próprios seguidores, pra você ter, não um número de seguidores exatamente em rede social, mas pessoas que queiram estar ali por você. Em qualquer profissão, você tem que fazer isso. Eu acho que o streamer, obviamente, é muito mais incentivado porque ele só depende disso. Sim. Se não tiver gente assistindo ele não vai ganhar um centavo. Sim. Então eu acho que outras profissões a galera deu uma acomodada de certa forma. Pô, tô ganhando um salário fixo aqui, tem essa que é a minha função na parada, eu vou fazer minha função e ganhar esse salário fixo. Eu acho que isso sim, cada vez mais fica pra trás, sacou? Qualquer pessoa, ou narrador, ou comentarista, ou qualquer pessoa que lide com o público, cada vez mais vai ser forçado a ser um mini influenciador, de certa forma, né? Que é o passo que o K-Drop deu, né? O K-Drop era caster da Riot, ele começou a criar os próprios conteúdos e se conectar com a comunidade, e viu que pra ele agora era melhor sair. E, obviamente, pelo que eu entendi que ele falou comigo, ele é muito sincronizado com a Riot ainda. Muito, eles fazem muita coisa juntos. E, obviamente, eu tenho certeza, ano que vem, os números da LEC vão aumentar, porque a live do K-Drop é insana, tipo, mano, é muito legal, o cara bateu mais de 100 mil pessoas assistindo o Mundial. Então, tem muita gente que não assistiria. E o cara só não assistiria a LEC. Mas por ele gostar do K-Drop, ele vai lá e assiste a parada. Dá uma chance. Sim. Assiste, vê como é que é. Então, traz mais público, sacou? Então, a ideia, eu acho que a gente vai passar por um motivo aí de... Um cenário, né? Um momento que a galera vai começar a entender isso que eu tô falando agora, cara. Que eu já bato muito no ponto com as lendas e, tipo, falo pros jogadores também, cara... Não confia só no teu salário fixo e fica jogando game, cara. Não existe. Você tem que ser um mini influenciador. Não vai ficar postando a sua vida inteira no Instagram. Não é isso o ponto. É você ter pessoas que queiram te assistir, independente de qualquer coisa. Sabe, pior que eu não vou falar com quem que eu tive exatamente essa conversa há 2 semanas. Quem? Não posso falar. É uma pessoa que ganhou recentemente que não tinha ganhado. Deixa Beleza. Ela veio falar comigo, a pessoa vai falar, pô, eu tinha na minha cabeça um objetivo. O jogador, ele coloca o objetivo de quero ganhar o campeonato principal da minha liga. E assim, o resto é resto, eu vou ganhar. Quando que ele percebe que não é só isso? Quando ele ganha. Ele fala, tá, mas... E volta tudo de novo? Então aí, muitas vezes, os jogadores todos que... Depois de eles serem campeões, é que eles perceberam que eles precisavam de construir uma coisa a mais. Tanto que a gente tem tantos campeões brasileiros que não construíram. E que não conseguiram... Ganhar 3, 4 vezes, né, cara? E depois deram meio que uma sumida do cenário, né? Tipo, isso não pode existir, cara. E é como eu falei, o cara pode estar extremamente focado em ser campeão, mas ele tem que dar alguma forma de conectar com as pessoas.
vai contando o que ele tá pensando, criando a história, como tá sendo a história dele no campeonato, vai postando isso, mostrando minimamente pra galera. Eu sou contra também, eu mal uso Instagram, né? Eu não fico compartilhando o meu dia no Instagram e tal, mas a galera sabe, tipo, no que eu tô focado no momento, que momento da minha vida eu tô passando, que é isso que conecta com as pessoas, tá ligado? E mesmo o jogador tem que ter esse momento, cara. A gente falando disso é até engraçado que o cara aqui no chat mandou. Por exemplo, o Gold. Eu assisto o Ranger onde ele estiver. Fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu acho que se o Ranger falar, mano, eu vou jogar um campeonato de bolinha de gude agora na Europa, vai ter meio mundo de gente que vai falar, vou assistir um campeonato de bolinha de gude. O exemplo do Ranger é perfeito, por quê? Porque quando ele ganha os 2 CBLOls dele, ele não tem tanta exposição. A exposição naquela época Veio pós. Veio muito depois, pela personalidade que ele se tornou. Quem teve exposição nos 2 campeonatos, na minha opinião, foi mais o Titã, que foi o melhor mecanicamente ali. Seguido do Dinquedo. E aí o terceiro, o Ranger, e depois top os Antins e o Riev. Mas quem chamou a atenção foi o Titã, por ser o menino que tá começando. O Ranger ficou uns 2 anos, né? Uns 2 anos meio que fora dos holofotes, mesmo tendo sido bicampeão. Quando ele volta, não foi campeão ainda de novo, né? Desde então. Mas volta com uma massa de gente assistindo até bolinha de gude, de fato. Porque deveria jogar bolinha de gude, inclusive. Imagina o Ranger. Cria esse hype, pô. Cria esse conteúdo, cria essa história, tá ligado? O Ranger teve uma sacada muito grande. Às vezes eu tenho total ciência que ele meio que sacrificava um pouco a imagem dele pra poder gerar um hype a mais. Com certeza. Com certeza ele falava uma parada assim que nem era exatamente o que ele pensava, mas, mano, vai ter uma galera até me xingando por causa disso aqui. Mas, mano, vai ter mais gente assistindo o jogo, vai ter mais gente hypada pro jogo e eu vou falar, tá ligado? Então, tipo, é entender o ecossistema todo, né, mano? Uma coisa que mata o ecossistema, mata o cenário, por exemplo, são jogadores da LCS, que se acomodaram em anos, simplesmente ir lá, sentar na cadeira, jogar o game e voltar pra casa. E ganhar uma fortuna. Isso aí vai matar o cenário, cara. Você não pode ser desse jeito. Você E a não gente pode ainda ser desse tem uma jeito. vírgula a mais no caso do Ranger, que se jogador que hypa é bom, ou já é preocupado com o superchat, só vendo chegando, né? Nossa senhora. A preocupação dele. Mas ainda tem um detalhe a mais, que é o cara ser o vilão, que o vilão é raro. A maioria é bonzinha. Por se exemplo, dispor a ser o vilão, E né? o bom vilão. O bom vilão, Porque tem um vilão que ele só é escaralhado. O vilão bom é amado. o Double Lift era o melhor vilão de todos. O cara, ele não passava do limite do respeito, né? Mas o cara era o vilão do NA por muito tempo. A gente teve aqui 2, né? Que eu lembro de vilões mesmo. É que o Revolta não era vilão, é mercenário, um pouco diferente. O Ranger, de fato, ele assumiu esse manto. E o Shine, que era também essa ideia do vilão. Mas é raríssimo um bom vilão. É isso, porque o Tokers era vilão, só que o Tokers era o vilão odiado. Não, é que ele era é que eu não falei porque ele era o vilão do ódio. É que ele passou um pouquinho do limite. Ele não sabia, não era nem a ideia. Mas essa questão, pra mim, É importante o cara ter essa visão, decisiva. mano. Por exemplo, teve alguns momentos ali do CBLOL, principalmente ano passado, que eu, como streamer, ia acompanhar todos os jogos e acompanhar o comentário de todo mundo no chat, no Twitter o tempo todo. Eu afirmo que o Ranger sustentou o CBLOL por várias semanas. Teve umas semanas do CBLOL, acho que quando o Ranger tava na fúria, aquele bagulho de joga, não joga, de ser substituído. Sim. E o Gold vai voltar, não vai jogar. Mano, naquele momento o CBLOL estava extremamente morno. Eu que produzo conteúdo, tava difícil achar alguma coisa pra falar. Eu acho que, tipo, os melhores times já estavam lá, os piores já estavam aqui, não tinha novidade, não tinha nada. O momento mais hype da semana era ver o post do Ranger no Twitter e se ele ia jogar ou não ia. A gente passava a semana inteira falando disso, mano, porque era o assunto mais importante da semana. Tipo, o Ranger sustentou o CBLOL por várias semanas, tá ligado? Não tinha outra coisa a se falar, não tinha outra coisa legal pra manter o cara na live assistindo. A coisa mais legal será que o Gold joga ou não joga? Vamos ver o que ele vai postar no Twitter. E aí ele postava, dava 20 mil likes, todo mundo... Expectativa. Era muito hype. E é um gênio do mal, porque, de novo, no Flamengo eu já citei isso algumas vezes, mas ele claramente era minucioso, detalhista cirúrgico. Por exemplo, jogo contra tal time, ele falava, pô, Diogo, já sei. Contra esse time eu já tenho a farpa preparada. Ele, antes de saber o plano de jogo, ele já tinha a farpa. Um Gênio. Tava escrito, ele salvava o rascunho do tweet ali, ó. Só esperando.